Há certas coisas que nós precisamos aprender e entender. Há certas coisas que são importantes termos o entendimento para que a gente viva neste mundo como um filho de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, naquilo que nós chamamos o primeiro concílio da igreja, ou seja, o primeiro ajuntamento para tomar uma decisão acerca de algo importante, nós vemos as palavras, podemos ler as palavras de Tiago, que diz lá em Atos 15, do versículo 13 ao 17. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: Depois disso, eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, o que nós precisamos entender que Deus está construindo algo novo, construindo aquilo que nós chamamos de reconstruir o templo, ou seja, nós temos que entender que nós somos o templo de Deus, a casa de Deus. E ele juntou todos os povos, todas as nações, todas as raças, sem exceção. Qual a regra para participar disso? A questão da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, ou seja, da obra que ele realizou na cruz em nosso favor, nos salvando, nos reconciliando com Deus. Precisamos nos submeter a Cristo, reconhecendo isso que ele fez em nosso favor. Ele nos salvou por causa da graça de Deus. E é por meio do que ele realizou naquela cruz que ele nos comprou para Deus. Como pedras vivas de um templo que Deus está construindo, somos juntados na sua família. Somos inseridos na família de Deus, no povo de Deus, na nação de Deus, no seu reino. Para que nós, neste mundo, possamos viver a vontade plena de Deus, como Cristo, expressando as virtudes de Deus. É disto que trata o reino de Deus. É disto que trata o povo de Deus. Não se trata de religião. Não é uma questão de levantar liturgias, rituais, mas é de vivermos plenamente a vontade de Deus, fazendo isso, cantando, nos alegrando, mas também na maneira e principalmente na maneira como nós vivemos neste mundo, na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, na maneira como expressamos as virtudes de Deus, na maneira como nós glorificamos a Deus pelo modo, pela maneira como nós agimos. Nós somos chamados para isso, para pertencermos a este reino, a fazermos parte da família de Deus, a sermos pedras vivas do templo que Deus está construindo. E é no meio disto que Deus se revela, se mostra, através da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, na maneira como nós nos relacionamos com o mundo, ou seja, como expressamos a justiça de Deus. É isso que Deus está construindo, é isso que Deus quer, é isso que Ele está fazendo. Ele não quer a nossa religiosidade, Ele não quer as nossas regras, as nossas maneiras de fazer as coisas. Ele quer que nós aprendamos a nos submeter à sua vontade, a buscar o conhecimento da sua vontade, a buscarmos nas Escrituras conhecer o que Deus está falando e o seu querer para as nossas vidas. Mas precisamos fazer isso com um coração aberto para ouvir o que Ele está falando e mudar a maneira de agir,
agirmos como Cristo, expressarmos o nosso Deus ao mundo. É isso que nós somos chamados. Viver o reino de Deus, obedecermos a Deus, é ouvirmos o que Ele está nos falando, é deixar que isso nos transforme o nosso entendimento e nos sujeitarmos ao nosso Deus. Sujeitarmos a sua vontade para vivermos a plena vida que Ele planejou para nós por meio de Cristo. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda essas coisas e que possamos nos submeter ao nosso Deus, ao nosso Pai, glorificando e honrando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.